Olá, pessoal. Hoje eu vim fazer um convite para vocês. Começou essa madrugada, às 4 horas, um cerco de Jericó com o Frei Gilson. Eu gostaria de deixar esse convite com uma reflexão, porque nós temos ouvido muito falar nos sinais do fim dos tempos, né, que os dias são maus, que a igreja está sendo perseguida, e está obviamente sendo perseguida, porque como já disse no vídeo anterior sobre o protesto nas igrejas, né? Todos os cuidados sanitários, né, com extremo zelo a igreja faz. E mesmo assim, o STF decidiu, por maioria dos seus ministros, que os cultos não devem acontecer se assim os governantes decidirem. Então colocou na mão dos governantes locais, né, a decisão de praticar ou não sua religião numa igreja, dentro de uma igreja. Né? Então, acredito que existem outras formas que podem ser viáveis disso, já que não se pedem que as pessoas andem nas ruas, não é mesmo? Não se pedem que as pessoas estejam ao ar livre. Então, eu acho que a igreja pode pensar em várias saídas, mas de qualquer forma, eles podem reprimir qualquer uma dessas decisões, porque quem não tem a sorte de ter um prefeito como o nosso, não vou dizer a cidade para não ficar fazendo uma propaganda dele aqui, mas ele foi eleito, já disse aqui, com mais de 80% dos votos, então ele é quase uma unanimidade na cidade. Ele mesmo frequenta as missas, né? Então nós somos uma cidade privilegiada. E isso me leva a fazer minhas santas comunhões pelos que não estão comungando. Então esse é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui, é que rezarmos e entregarmos a Deus pelos irmãos que ou estão afastados precisando de conversão, ou estão afastados né, não por vontade própria, mas por uma imposição de um governo, é algo que é de uma extrema caridade. Então, o que o Frei Gilson está nos convocando é que rezemos por isso, que rezemos pela igreja no Brasil. Aqui na minha porta, nesses últimos 2 dias, já passaram 2 pessoas pedindo donativos para Aparecida, né? Porque eu moro no Vale do Paraíba. Então, aqui nessa região anda muita gente lá de Aparecida. E eu até para um deles perguntei, as coisas não estão boas. Ah, ele é minha irmã, não estão mesmo. Né? Então, eles são de uma comunidade de jovens, eles vieram até com a identidade, né? E estavam vendendo bombons. Então, a gente procura ajudar da forma que pode, mas sabe que no fundo estão passando um grande aperto, né? E esses governantes, eles sabem o que acontece com as igrejas quando elas também ficam sem, né, os donativos necessários ao seu funcionamento. Isso prejudica não só os fiéis nos sacramentos, mas isso prejudica o funcionamento e a própria subsistência dessas paróquias. Então está havendo uma grave crise, né? Os que podem continuar colaborando com o seu dízimo, mesmo não indo às igrejas, é muito importante, porque essa é a hora realmente da doação em que não se tem nada em troca, né? E mesmo assim, os padres continuam precisando da ajuda, as paróquias para o seu funcionamento continuam precisando da ajuda, né? E, enfim, existe todo um sistema por trás disso que está oprimindo essas atividades a um longo prazo. Então, por que eu queria fazer esse vídeo? Porque eu gostaria muito que junto comigo, hoje eu fiquei até às 6 e pouco da manhã, né, que junto comigo vocês também rezassem esse cerco de Jericó com o Frei Gilson. É um cerco que no fundo, ele é uma reflexão do que todo o povo judeu passou, né, para atravessar Jericó e entrar em Jerusalém. Depois vocês peguem aí na descrição do vídeo, eu vou deixar a matéria que eu achei, já deixei até no Telegram um pouco mais cedo, sobre o que é o cerco de Jericó e por que ele existe, o que aconteceu quando o Papa João Paulo II não teve o visto para entrar lá na Polônia. Né? Então, o povo polonês se juntou para rezar esse cerco e as muralhas caíram e ele entrou na Polônia. Então, nós precisamos pensar algumas coisas. O que nos impede em portas fechadas? Qual é a simbologia dessas portas fechadas? Sabemos que ontem no Evangelho Dominical os discípulos estavam às portas fechadas e o que Jesus fez? Adentrou. Adentrou estando as portas fechadas.
Então eu gostaria de pegar um trechinho das Reflexões de Páscoa com Santo Tomás de Aquino, esse livrinho amarelo que está aqui do lado, para que vocês tenham a noção, não é, de que há algo místico por trás disso tudo. Por tudo de material que fazemos há algo místico. E por tudo de místico que vivemos, há algo de importante na matéria. Então, o grande segredo da prática cristã, a nossa prática cristã, é a gente unir as coisas. Trazer para o plano material a nossa experiência religiosa, espiritual, e trazer para o plano espiritual a nossa vivência material. E fazer ambos um canal de oferta um para o outro, para que dessa forma nós possamos viver com alegria apesar das tribulações, que é outra leitura que eu vou fazer aqui. Então vamos começar esse vídeo, porque essas reflexões são muito importantes, e eu vou deixar também aí o link do canal do Frei Gilson. É óbvio que é desnecessário, mas eu vou deixar com o convite dele lá no Facebook, nós já publicamos no canal Arca da Aliança. Mas eu gostaria muito de chamar vocês, e essa é a convocação que eu pedi naquele vídeo, né? Que nós já falamos sobre isso, sobre essa leitura da carta de São Paulo aos Efésios 6, a partir do 10. Foi justamente a leitura que ele fez nessa madrugada, olhem só. Então, realmente, intensificar a vigília, né? Porque acordar às 4 horas, acordar às 3h50, na verdade, para dar tempo de você pegar seu texto e tudo mais, é um movimento penitencial, né? Quem gosta de cortar seu sono, que tá lá tranquilo, né? Com seu travesseiro, sua coberta, né? Levantar, lavar o rosto, pegar o terço, ficar ali meditando diante do Santíssimo exposto. Esse é o cerco de Jericó. Rezar o rosário diante do Santíssimo exposto, né? Jesus é a revelação da arca. Certamente nossos anjos da guarda e vários anjos estão ali com a gente quando a gente está rezando assim. Então, Deus também, através da internet, está entrando aí com portas fechadas, não é isso? Então vamos aproveitar esse momento em que a gente ainda tem essa internet para fazer isso, e vamos pedir e clamar a Deus. Vamos, nesse momento, pedir ao Espírito Santo que nos guie nessa meditação, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, protetor da Santa Igreja, rogai a Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quando falamos em tempos maus, o que nós queremos dizer? Nós queremos dizer que Cristo veio trazer o quê? A realidade da nossa vida, né? Cristo veio nos mostrar em quão mau caminho nós nos achamos se não seguimos os seus ensinamentos. Por isso, os seus ensinamentos são chamados de Boa Nova. A Boa Nova é a novidade trazida com a revelação do rosto humano de Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, seu Filho Jesus Cristo. Não foi criado, ele está com Deus desde todos os tempos, não é? Ao qual o demônio não quis se curvar. A gente está fazendo uma breve interrupção naquela reflexão do Monsenhor de Laços, né? Em honra a esse trabalho do Frei Gilson, que eu quero aqui chamar vocês a meditar sobre isso. Mas, na verdade, foi isso que aconteceu. Cristo veio nos revelar as nossas péssimas condições. Então, desde que Cristo veio e ressuscitou, ele veio dizer o seguinte: os dias são maus. Por que são maus? Porque vivemos um combate espiritual. Vivemos sendo perseguidos. Nominalmente ou não, né? O cristão, ele é visto ao mundo como uma aberração. Ele é visto pelo mundo como uma aberração. Como uma pessoa obscurantista, né, que gosta de crendice, supersticiosa, que acha que tudo tem como é que se diz? Uma conspiração, né? Nossa, vivem aí pensando na teoria da conspiração. Na verdade, a teoria da conspiração, ela foi revelada, tá? Ela foi revelada quando? Quando crucificaram nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ali foi uma obra humana? Foi. Mas quem incitou essa obra humana? Quem queria esmagar Cristo? Quem queria? Né? Mesmo sabendo, né, que a vitória era certa, foi lá
Judas, incitado pelo demônio, o traidor, não é isso? O homem que cuidava lá dos bens comuns dos apóstolos, né? Foi se vender e por fim se arrependeu, né? Se arrependeu, mas não confiou na misericórdia de Deus, né? Foi lá e se matou. Então, infelizmente, a revelação que veio com Cristo é a revelação do que vivemos hoje. Então, assim, o que é o fim dos tempos? O fim dos tempos é o que está acontecendo desde que Cristo veio. Então, Cristo é a revelação tanto da nossa salvação, como ele é o apontamento, a seta para os sinais do fim dos tempos. Até porque com a revelação, com os evangelhos escritos, com o aprendizado que, desde o mais humilde ao mais sábio, né, esse aprendizado, ele nos é agradável, ele nos é convidativo. Esse aprendizado vem sendo o quê? Minado por heresias. Enquanto o semeador semeou o trigo e o trigo crescia, à noite veio o inimigo e plantou o joio no meio do trigo. Pronto, tá aí. Né? A pior infiltração que existe, o pior problema que existe hoje está dentro da igreja. Com as heresias de muitos padres, com o engano de outros, com a maquinação de um Lutero, não é? Porque Lutero maquinou. Lutero estava intimamente ligado aos maçons. Então é muito curioso, se a gente pegar a Conjuração de Cristão, vai ver que o protestantismo foi uma preparação para a diminuição da influência da igreja, do ensinamento de Cristo na sociedade. Por quê? Porque ele criou uma religião soft, né? Uma religião em que você não tem que se comprometer com tantas coisas e tantas verdades. E aí, vamos dizer que foi entrando várias outras heresias que já existiam até antes de Cristo, mas elas hoje estão com força estabelecidas aí, né, por todo um esquema de poder que vem se revelando e se desvendando cada vez mais. E esse esquema ele não é fácil de ser compreendido porque ele é muito amplo e complexo, envolve aí um grupo muito grande de pessoas que muitas vezes não são nem conhecidas. A gente realmente tem um vislumbre disso porque Cristo quis que tivéssemos um vislumbre. Ele é a luz do mundo, então ele revela o que está nas trevas, mas ao mesmo tempo ele aponta com toda a simplicidade nos evangelhos todo o conhecimento que nós precisamos saber. Um Santo Tomás de Aquino ajuda, uma Santa Teresa d'Ávila ajuda, não é? Todos os santos nos ajudam com seus escritos, uma Santa Faustina aí, ao qual Deus pediu que ontem fôssemos festejar a misericórdia para que não esquecêssemos porque que ele ressuscitou, tudo isso ajuda. Mas essa simplicidade aqui dos evangelhos é tudo que nós precisamos, é o pão nosso de cada dia, esse aqui, não é? Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e está aqui, a boca de Deus falando. Já gostaria então de pegar o que Cristo nos falou sobre esses tempos maus. Prestem atenção, muitas vezes a gente está aí vendo dois vulcões em erupção, né? Um na Islândia, um saiu até hoje aí na série digital, né, que os cristãos estão rezando por aquele vulcão no Caribe em erupção, gravemente em erupção, e um outro na Islândia que não entrava em erupção há 800 anos. Né? Eu coloquei tudo aí no Facebook, depois vocês busquem aí para dar uma olhadinha nessas matérias, porque é interessante. Então são sinais do poder de Deus quando o homem quer se colocar no lugar de Deus. Como que Deus usa? Deus usa a natureza. Ora, quando Cristo foi crucificado de meio-dia às 3 horas, não ficou tudo escuro? É para mostrar quem é o Senhor da vida, não é? Quem é o Criador. Então toda vez que o homem quer se colocar no lugar de Deus, aí vem uma peste, né? Deus permite um mal para alertar por pura misericórdia. Ora, o mal pode ser um ato de misericórdia? Pode. Uma doença pode trazer conversão, como diz lá nos nossos primeiros vídeos do ano sobre o sofrimento. Deus sabe reverter o mal em bem, ele pode permitir sim. Como tudo está permitido desde que nos desvinculamos dele. O que ele quer é que nós retornemos. Não quer dizer que ele usa o mal o tempo inteiro, ele usa muito mais o bem. Ele usa muito mais os sacramentos, ele é muito mais presença viva, não é? Mas que o mal se instalou no mundo pelo pecado, se instalou. E o que vemos é resultado disso. Ora, então o caminho inverso é a obediência. O caminho inverso é reencontrar a nossa paz em Cristo. Então vamos começar essa meditação tão importante. Diz assim, no Evangelho de São Lucas, no 21, eu vou pegar só a partir do 10, em que Jesus está explicando, né, o fim dos tempos. Mas a partir do versículo 10 ele diz: disse-lhes também: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes aparecerão. Fenômenos espantosos no céu, e aparecerão fenômenos espantosos no céu.
Mas antes de tudo, isto vos lançarão, né? Antes de tudo isto, vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e dos governantes por causa de mim. Ou seja, essa fase já foi ultrapassada, porque antes dessas pragas, desses terremotos e tudo mais, eles iam ser perseguidos. Como foi? A igreja foi muito perseguida. Ainda mas hoje uma perseguição diferente, né? Mas essa entrega nas sinagogas e tudo mais está aqui. Antes disso tudo, desses fenômenos, isso ia acontecer. Isto vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Ou seja, testemunho mártir, né? Os mártires, eles são o testemunho desses tempos que vêm. Então, na verdade, os mártires são ali um sinal da volta de Cristo. Olha que beleza, né? Morrer no martírio, né? Ser flagelado no martírio, sendo um sinal visível de Cristo, da vinda de Cristo, né? Quanta glória essas pessoas não comportam. Então, olha aí a loucura do mundo, né? Um cristão falar isso, né? Que não se importa, que não é isso tudo que importa, né? Isso vos acontecerá para quê? Jesus está dizendo que existe um motivo para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito de não preparar vossa defesa. Não fique se preocupando, né, em tentar explicar por que é importante a igreja funcionar para o mundo não quer ouvir isso. Tá? Isso cabe lá, o advogado-geral da União fez uma defesa muito bonita, isso cabe sim ao mundo civil, isso é importante, mas Jesus falou assim: não se preocupe em preparar vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários. Isso é fé. Não fique preparando demais as coisas que você tem que dizer, a forma como você vai evangelizar, não é? Deixa Deus agir. Sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muitos de vós. Isso aqui me lembra muito a ideia de que o poder global, né, essa instituição do poder global, ele vem justificado por um senso humanitário, um senso de proteção da humanidade, que a humanidade pode ser extinta, que a humanidade não pode ser oprimida na sua vontade, né? Que existe uma violência, por exemplo, contra a mulher, quando se obriga a mulher a levar uma gravidez até o final. Então, a título de um falso messianismo, né, que diz aqui o Catecismo da Igreja Católica 675, um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne, se cria uma vertente, uma justificativa ideologicamente corrompida, né? Como diz o padre Paulo Ricardo, toda ideologia é corrompida, né? Mas na verdade isso é para justificar essa perseguição. Então muitos podem denunciar os próprios da sua casa dizendo que você não está colaborando com esse humanitarismo, né? Com essa falsidade humanitária. Então sereis odiados por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. Deus não tira os olhos de nós, nem um minuto. E pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Então essa constância é o quê? Enfrentar o dia a dia com mansidão, com tranquilidade, afastando de nós, às vezes não tão mansamente assim, com radicalidade, tudo que nos afasta de Deus. Aí sim a gente tem que ser bravo, para afastar de nós tudo que nos afasta de Deus. A mansidão é para viver a nossa fé, para ajudar o próximo a se reerguer, tudo isso está ótimo. Mas para tirar o mal de perto da gente, a gente tem que ser bastante radical, né? Isso a gente não pode conviver com o mal na nossa vida. Por quê? Porque isso não vai deixar que nós tenhamos a constância e nem assim alcancemos a salvação. Quando virdes que Jerusalém foi sitiada, quando virdes que o povo de Deus trocando, né? Que o povo de Deus, Jerusalém é a igreja, né? A igreja de Deus, né? Foi sitiada por exércitos, então sabei que está próximo à sua ruína. Olha só, a gente vai sofrer um mal muito grande. Os que então se acharem na Judeia, fujam para os montes. Ou seja, os que estiverem ali na cidade, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Porque estes serão dias de castigo para que se cumpra tudo o que está escrito. Então, cairão
ao fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos pagãos, até se completarem os tempos das nações pagãs. Então, o que nós estamos vendo é uma escala vertiginosa, né, desde o fim da Idade Média, uma escala vertiginosa dos cultos pagãos. Todo tipo de culto pagão. O que é o culto pagão? É o culto que não encontra a sua ligação com Deus através de Cristo, mas através de si próprio, através de feitiçaria, meditações que não envolvem a meditação na palavra de Cristo, né? Porque nós podemos meditar, mas vamos meditar, vamos acender através de Cristo, exemplo de Maria. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se eleva em Deus, né? Meu Salvador. Então a gente não tem que se elevar por si mesmo, né? Deus é que nos eleva. Então a gente está vendo um aumento desse paganismo, e esses pagãos vão pisar Jerusalém, será pisada pelos pagãos. Isso me lembra muito, né? As pérolas aos porcos, né? Nós somos o anúncio da boa nova, mas seremos pisados. Nós somos as pérolas, que os porcos na lama não vêm e pisam nessas pérolas, né? Não jogueis as pérolas aos porcos. Que interessante, né? A gente consegue fazer uma ligação. E aí que vem sendo pronunciada a volta do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra aflição e angústia, apoderar-se-ão das nações pelo bramido no mar e das ondas. Aí começa Deus a demonstrar o seu poder, que é o que eu estou falando. Esses sinais são para dizer assim, ok, vocês estão pisando no povo de Deus, agora eu vou mostrar para vocês quem pode pisar em todos, né? Porque não bastou o sinal de Noé na Arca de Noé. Não bastou esse sinal. Não basta o arco-íris para nos lembrar a nossa obediência a Deus, a nossa fidelidade a Deus. Temos que ser aquele arco-íris que põe o nome orgulho na frente. Porque somos desobedientes, mas isso vai acontecer. Por quê? Porque Deus é o Criador do universo. Então haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Isso foi preanunciado lá na crucifixão de Cristo. Quando Jesus Cristo foi crucificado, houve um sinal no céu. Quando Maria se apresentou em Fátima, houve um sinal no sol. Então a gente tem que prestar atenção que o tempo de Deus não é igual ao nosso, não é uma sequência de dias, né? Como dizem, 3 noites escuras. 3 noites escuras foi que Cristo passou antes de ressuscitar. Cristo já passou essas 3 noites escuras por nós. Não estou querendo dizer que outros males, vamos dizer, parecidos possam acontecer, não. Não é isso que eu estou falando, mas estou dizendo, a gente não tem que ficar imaginando o que é. Mas que está acontecendo, está. Os homens definharão de medo na expectativa dos males que devem sobreviver a toda a terra. As próprias forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Ou seja, não é tempo de tristeza, não é tempo de medo. Não tenhais medo, disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas não tenhais medo. Levantai as vossas cabeças. Como? Com a oração. A gente tem mais do que motivo, mais do que um simples motivo para não ter medo. A gente tem a certeza da vitória. Então, por fim, nesse trecho, no 34, Jesus nos diz, velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida. Não permitam que tudo que vocês vivem no dia a dia de vocês, se torne pesado, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Cristo nos ensina que quando nos unimos a Ele nos sacramentos, quando nos confessamos, nos purificamos dos nossos erros, das nossas transgressões, quando comungamos, nos aproximamos do altar, tudo que nós vivemos se torna suave, não importa o que. Mas não fujam com a embriaguez, não fujam com excesso de comida, não fiquem na ansiedade, porque isso torna o espírito da gente obtuso às coisas do alto. A gente usar desses meios, não que a gente não deva tomar vinho também é o sinal da alegria, vinho inclusive é um relaxante natural, a cerveja, não tem problema tomar, o problema é a embriaguez, o problema são os excessos, por quê? Porque como um laço cairá sobre eles que habitam a face da terra. Então esse dia não pode apanhar vocês de improviso. Vigiai, pois, em todo o tempo, e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer, e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Meus irmãos,
Esse é o momento. Esse é o momento de nos entregarmos à oração, fazermos essa vigília, a que nos chama especificamente hoje, na atualidade, esse cerco de Jericó, que tinha 160 mil pessoas nessa madrugada. Então, olha a importância de cumprir o que o Evangelho diz, né? Aqui é Cristo que está nos dizendo, vigiai em todo o tempo e orai, a fim de que vos tornei dignos. Não somos dignos, nós nos tornamos dignos através dessa união com Deus e nos unimos a Deus na oração. Tanto é que Santo Afonso Maria de Ligório diz, né? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Por quê? Porque Cristo diz, orai, orai, para vos tornar dignos, escapar de todos esses males. É pela oração que vamos nos livrar disso. Então, essa ideia do combate, ele é muito clara, e eu vou ler para vocês porque o Frei Gilson pediu para que lêssemos esse trechinho mais uma vez hoje. Eu já li no vídeo que eu falo da perseguição da igreja, mas eu quero novamente reler para vocês, para que vocês entendam que sistemática é essa de salvação e de paz que vem nos trazer, contrária à paz do mundo, que eu vou pegar logo a seguir ali na meditação de São Tomás de Aquino. Prestem atenção. Carta de São Paulo aos Efésios 6, versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. Fortalecei-vos no Senhor, porque o Senhor é poderoso. Ele não nega ninguém que o procura, né? Assim também é com Maria, né? Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenham recorrido à vossa intercessão tenha sido por vós abandonado, né, ou desprezado, né? Assim, toda a Pátria Celeste reza por nós quando nos dirigimos a Ele. Por isso a importância da oração. É algo que não enxergamos, mas nem tudo que nos interessa e que é vital enxergamos, né? O ar que respiramos nós não enxergamos. Então, tá aqui. Nós vamos nos fortalecer pelo poder de Deus, tá? Não é pelo poder humano nem por um triunfo humano. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir a esse lado do demônio. Né? Então, a armadura de Deus. Não faça para você nenhum tipo de proteção. Faça da oração a sua proteção. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Ou seja, é um combate que nós não conseguimos fazer. Esse combate espiritual nós não conseguimos fazer, a não ser com a armadura de Deus. É com a armadura de Deus. Revesti-vos da armadura de Deus, porque no combate não se usa uma armadura. Então nós temos que nos revestir dessa armadura para combater espiritualmente. Não existe uma armadura humana, meus irmãos. Não existe uma lei que vá assegurar a nossa paz aqui na Terra, entendem? Por mais que os homens busquem leis que tornem viável, né? E por mais que se tenha tido alcançado um certo grau de liberdade religiosa através das leis, olha aí como as leis dos homens são variáveis, né? Como os homens podem decidir segundo a sua própria vontade e interesse e nós ficamos à mercê, não é isso? Então olha aqui, não é contra homens de carne e sangue, não é com a armadura humana que você vai vencer esse combate, tá? Tomai, portanto, a armadura de Deus, tá repetindo, tomai de novo. De novo eu estou dizendo, tomai a armadura de Deus. Para que dessa forma, só assim, desde que você use a armadura, possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Meus irmãos, como a gente está vendo cristão com medo de morrer. Gente que pega texto para rezar de madrugada, gente que fica preocupada, né, de estar sempre em contato com Deus, sempre estão sempre com medo. Sempre nervosos, porque eu vi o fulano morrer, porque eu vi o ciclano morrer de Covid. Gente que está em pânico, verdadeiro pânico, que não pode ver ninguém assim, próximo do Covid, que não quer nem contato, que Deus me livre e guarde de Covid. Né? Não é menosprezar a doença, mas é um pânico que não se justifica para Deus. Leia o Salmo 90. Professor Felipe Aquino, é outro convite que eu quero deixar. Às 15 horas, reza todos os dias o texto da misericórdia e recita o Salmo 90. Recitem o Salmo 90 todos os dias, se puderem. Faça essa oração com Felipe Aquino, que ele medita muito bem cada um desses mistérios. Por quê? Porque é a armadura de Deus que vocês podem resistir esses dias maus e ficar inabalável. Não é ficar abalado, aqui aconteceu tal coisa, o vírus mutou. Não sei o que, agora nem a vacina funciona. Meu Deus, né? Que abalo que sofrem essas pessoas, porque elas não só vivem como vivem exteriorizando isso para os outros.
trazendo um mal-estar, né? Sempre falando de coisa ruim. Então vejam bem como tem cristão light, né? É o cristão que não vive na profundidade da sua fé, que não confia em Deus. É aqueles que entristecem o coração misericordioso de Jesus. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calcados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Não sejam bélicos. Fiquem brigando dentro da igreja, como disse Frei Gilson na homilia dele de ontem, que é outra coisa que eu quero indicar que ouçam. Né? Quase 6.000 pessoas ouvindo a homilia desse homem. Esse homem então, né, ganhou uma missão lindíssima, né, na igreja nesses tempos. Por quê? Porque, meu Deus, a verdade, o que é verdade? Eu agi com coerência, eu digo que eu tenho fé, então vou cumprir os mandamentos. Se eu não cumprir os mandamentos, eu não vou me desesperar, eu vou me confessar. Não vivam desesperados, meus irmãos. Procurem os sacerdotes. Tá difícil? Vai para outro lugar, procura. Tá difícil? Então mantenha a castidade. Mantenha sua unidade com Deus, que eu acho que a castidade é um dos pecados que mais, né? E honrar pai e mãe, desonrar pai e mãe, a castidade, né? O adultério, né? Essas coisas são as piores, os falsos testemunhos que a gente está vendo, pessoas falando mal umas das outras dentro da igreja, né? Procurem se guardar desses pecados. Por quê? Para conservar o estado de graça. Por isso ele diz aqui, olha, com a couraça da justiça. Que é o quê? É uma vida santa, é uma vida de santidade. Olha que diferença das armas que o mundo usa, né? Das armas que o demônio dá, né? É um mentiroso. Mentiroso quer dizer que você vai vencer por um triunfo histórico. Não. E os pés calcados de prontidão para anunciar o evangelho. Sejam prontos a evangelizar. Calcados de prontidão. Não tenham preguiça de caminhar. Né? Não se achem tão feridos pela vida que não são capazes de evangelizar. Todos somos. E todos somos feridos. Todos nós carregamos a nossa cruz e todos somos feridos pelo pecado no mínimo. E pelas intempéries da nossa vida também. Né? Cada um com seus problemas, mas todos nós prontos para darmos testemunho com a nossa própria vida. Este é o combate que Deus nos propõe. E, sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olhem aquela figura ali, né? Olhem a figura ali de São Miguel Arcanjo, com o escudo da fé. Né? Quem como Deus? Ele perguntou àqueles contraventores. Escudo da fé é confiar que Deus é Deus. E Deus está fazendo o papel dele. E que nós não temos que nos colocar no lugar de Deus para nada. Então, são chamamentos, meus irmãos, de combate. O escudo da fé. Escudo da fé, tenham fé. Sejam perseverantes na fé. Peçam o dom da fortaleza. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Por que é a espada do Espírito? Porque é o Espírito que ilumina a palavra. É o Espírito que nos ilumina. Nós não rezamos antes de fazer esse vídeo? Então é o Espírito que ilumina o nosso entendimento para que a gente possa compreender que capacete é esse da salvação, que ele é acompanhado da espada do Espírito. Não temos armas humanas para ganhar esse mundo. Não adianta. Podem tentar à vontade. Pode fazer lei à vontade, pode brigar na justiça à vontade, pode fazer protesto à vontade, não vão vencer. Não é praga que eu estou jogando, é porque o mundo odeia. O mundo odiou Cristo, o mundo vai odiar a gente. Né? Eu li para vocês ali no fim dos tempos, né? Seremos perseguidos. Não importa de que maneira, sem pedir um sacramento, né? O demônio sabe a importância do sacramento. Aqueles coitados, porque só falando assim dos nossos irmãos do Supremo, né? Rezai pelos vossos inimigos, né? Orai por aqueles que vos perseguem. Essa é a nossa atitude com relação a eles. É a atitude mais perfeita, porque foi Cristo que nos ensinou isso. Rezar pelos inimigos, né? Amar os inimigos e rezar, né? Eles não sabem a importância exata da Eucaristia. Se sabem é porque são satanistas, né? Mas se são descrentes, ateus, né? Se são umas pessoas que tiveram fé em algum momento e apostataram por algum problema que aconteceu na vida delas, eles não têm a noção exata do que é a Eucaristia, né? Então eles estão proibindo o quê? Acham que vão proibir a nossa força. É impossível, olha tudo que a gente está lendo aqui do combate. Impossível proibir a força da igreja. Podem matar, podem sufocar, podem perseguir. Que tomem, por exemplo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa não atingiu seus fins, que era acabar com a pessoa do Papa, né? Ela hoje bem que continua tentando acabar com a figura do Papa Francisco, né? E a gente vê dentro da igreja até isso acontecer. Por quê? Porque ele é o sinal da unidade, né? Ferirão os pastores e o que acontece com as ovelhas? Se dispersam.
né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Pronto. Esse é o final e a conclusão. Intensificai as vossas orações e súplicas. Vamos fazer esse cerco de Jericó com coragem, com fé? Vamos usar todas essas armas aqui, né, do cristão? E vamos continuar rezando pela igreja? Vamos fazer nossa parte? Hoje foram 160 mil. Quantos vão ter amanhã? Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo para que os cristãos permaneçam firmes, unidos, fortes numa só fé, num só Espírito, né? Unidos pelo batismo. Nós somos unidos pelo batismo. O batismo nos reúne em um só com Cristo. O batismo nos devolve a vida, nos faz morrer para essa vida e viver a vida eterna, né? O batismo, nós morremos com Cristo na cruz, por isso carregamos a nossa cruz. Para quando o dia da nossa morte chegar, nós carregamos a nossa cruz durante essa vida. Mas nós ressurgiremos no terceiro dia, se somos batizados e cremos, né? Então, eu gostaria de pegar com vocês a parte que da reflexão. Eu estou aqui nas meditações para a Páscoa e Pentecostes, né? É muito bom a gente ler São Tomás nessas épocas. Eu fiz a Quaresma, né? As meditações da Quaresma, mas eu queria pegar uns trechinhos com vocês, só mais um pouquinho, porque é muito importante, né? Já que a gente está entrando nesse combate mais intenso essa semana, esses dias até o dia 18 aí nesse cerco de Jericó, preste atenção quando São Tomás fala da provas da ressurreição no sábado da oitava da Páscoa, né? Que é o tempo pascal que nós estamos vivendo agora. Uma das provas que ele diz é pelo aspecto de santidade. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Santo Agostinho diz: não põe ali o homem em seu fim, senão dirija ao louvor de Deus. Daí que prossiga o evangelista: e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, assim brilha a vossa luz diante dos homens, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É nosso exemplo de combate que vai fazer com que os nossos irmãos sejam reerguidos na fé, e assim glorifiquem a Deus que está nos céus. O haver mostrado o Senhor as mãos e os pés significa que a ressurreição espiritual se manifesta pelo sentimento de amor divino e pelo efeito da boa obra. Por isso, disse o evangelista, tens a reputação de que vives e estás morto. Está em Apocalipse 3:1. A saber, por falta do amor divino e falta de boas obras. Então, se nós temos esse amor em nós, e nós somos esse exemplo, vestimos, né? Nós nos reforçamos pela couraça da justiça, temos uma vida de santidade, né? Nós temos as boas obras para dar, para oferecer a Deus. E sermos assim testemunha da ressurreição. Temos pelo aspecto da santidade. Podemos sempre traduzir essa palavra santidade por justiça, né? Porque a justiça de Deus, depois da morte, é o quê? A comparação do nosso estado com a santidade devida, né? Fomos santos ou não fomos santos? Estamos de acordo com a justiça ou não? Esse é o julgamento de Deus, né? O julgamento final, é a justiça. Outra prova da ressurreição, o contato da adversidade. Olhem, prestem atenção, a adversidade, né? A contrariedade. Em vários lugares da Escritura se lê: o forno prova os vasos do oleiro, e a prova da tribulação os homens justos. Eclesiástico 27:6. O ouro se prova na fornalha. Provérbios 27:21. Isto é, o homem é provado pela tribulação. Esse é o momento de provarmos a nossa fé. Esse é o momento de não desanimarmos. Chega-te aqui, meu filho, para que eu te apalpe. Está em Gênesis 27:21. As coisas que antes da minha alma não queria tocar, agora pela aflição são o meu sustento. Jó 6:7. A isso, disse a glosa, vai aqui nos lembrar Santo Tomás. As coisas tristes do mundo são meu manjar por causa da angústia. Agora são manjares doces por causa do amor e do desejo do céu. Nós vivemos esse mundo e todas as tribulações sabendo o que nos aguarda do outro lado. Quando o Senhor diz ao papai e vede porque o espírito não tem carne, significa misticamente que o homem espiritual não se apoia nos consolos carnais, mas somente na esperança da pátria celestial, que faz que não tema padecer as asperezas da vida. O que nós estamos temendo hoje? Não é?
Essas asperezas que estão nos apresentando não estão com Deus assim quanto achamos. E a minha consolação seria que, afligindo-me com a dor, não me perdoasse. Jó está dizendo aqui, né, que a dor não retire a graça de Deus sobre ele, né, que ele não se revolte contra Deus pela dor. Não podemos ser assim. Não é? A consolação seria que, afligindo-me com a dor, não me perdoasse. Então, tudo que nós sofremos aqui na vida podemos oferecer pela conversão dos pecadores a nossa própria. É uma grande oportunidade. E a terceira prova é pelo saborear da suavidade interior e eterna. É a suavidade que eu falava lá no outro vídeo, né? Que as coisas de Deus são suaves, né? É uma brisa suave que nos convida, não nos impõe, mas nos convida e depois dá sua recompensa, né? Afeiçoai-vos às coisas que são lá de cima. Está na carta de São Paulo aos Colossenses 3:2. Por isso, diz São Bernardo, aspas, aquele que depois das lamentações, da penitência, não retorna aos consolos carnais, ou seja, se mantém firme, como a gente leu ali, vigiai, né? Cristo falando para a gente vigiar, para estar digno diante dele quando ele voltar, senão que se abandona com confiança à misericórdia divina que nós contemplamos ontem, no domingo, e se adentra na devoção e gozo no Espírito Santo, ou seja, pela palavra, meditação da palavra, que nós estamos fazendo agora, né? Pela força da oração, pelo combate, e não tanto se compungue com a recordação dos pecados passados quando se deleita em recordar, e se inflama no desejo dos prêmios eternos, este certamente estará com Cristo. Né? Não devemos ficar toda hora recordando os nossos pecados passados, tá? A não ser para nos livrar dos futuros, né? Se a gente já errou, se a gente sabe que aquele ponto é a nossa fraqueza, não vamos dar causa, né? Vamos afastar de nós aí, sem com veemência, para quê? Para que dessa forma nós ressuscitemos com Cristo. Manter a fortaleza. Porque o deleite santo não é para aquele que está preocupado com os desejos mundanos. Olha só, não é assim que a gente vai encontrar a nossa alegria, né? Buscando esses desejos mundanos. Nem podem mesclar-se as coisas verdadeiras às vãs, as eternas, as caducas. Por quê? Porque Jesus veio mostrar a caducidade desse mundo que passa, né? Ele matou a morte e nos deu a vida. Então tem uma vida nova nos esperando e a gente vai ficar vivendo essa vida velha, apegado às coisas dessa vida velha? As espirituais, não devemos também mesclar as espirituais com os carnais, né? Que a carne sirva ao espírito, que a carne seja um servo do espírito, que nos ajude a alcançar o amor, a unidade e a paz. As ínfimas com as sublimes, né? Não podemos misturar, né, as coisas, os valores mundanos com os valores eternos, senão caminhar entre as coisas que passam buscando as que não passam, de modo que aprecie igualmente as do alto e as da terra. Olha que bonito, apreciar igualmente as coisas do alto com as coisas da terra. As da terra sempre em referência ao seu Criador, né? As coisas do alto, e nunca em referência ao ser humano fechado em si mesmo, que foi o pecado que o demônio ensinou os nossos primeiros pais. Sereis como deuses. Já no domingo da oitava da Páscoa, que foi a reflexão de ontem, eu queria pegar um trechinho com vocês em que Santo Agostinho diz: perguntas como entrar estando às portas fechadas. Lembra que eu falei no início do vídeo que eu queria fazer esse comentário sobre as portas fechadas? Se compreendes o modo, não é milagre. Onde desfalece a razão, a fé tem o seu lugar. Então estamos diante de um milagre, né? Porque não dá para compreender o modo. Então nos abandona a razão e entra quem? A fé, né? A razão e a fé. São as duas asas que voamos em direção ao Espírito, né? Em direção a Deus, né? A fé e a razão, elas andam juntas. E acrescenta Santo Agostinho, aspas, aí que eu quero que vocês prestem bem atenção. Bem pode entrar não estando abertas as portas o que ao nascer deixou intacta a virgindade de sua mãe. Assim como o seu nascimento da Virgem Mãe foi milagroso em virtude de sua divindade, igualmente o foi esta entrada no cenáculo. Por que me alegra tanto falar isso para vocês, meus irmãos? Através de Maria, nós adentramos também com Cristo nessas portas fechadas. As igrejas podem ser fechadas, mas com o terço na mão, estaremos intimamente unidos a Cristo no ventre de Maria. Ela é o sacrário vivo da igreja, não é? Jesus quis vir ao mundo através do ventre de Maria e ele não precisou abrir porta para entrar. Ele é Deus
Ele entra e ele sai. Nas portas da minha casa, eu quero que ele entra, as portas fechadas. Nas portas da sua casa, ele está conseguindo entrar? Você está com o terço na mão? Está pedindo para Maria, por isso o cerco de Jericó, o rosário é tão importante nesses tempos, meus irmãos. Veja a importância dessa meditação que eu estou trazendo para nós hoje. Jesus entra quando as portas estão fechadas, porque no seu nascimento deixou intacta a virgindade de sua mãe, não é? As portas do útero da sua mãe estão fechadas e ele estava lá. Ele entrou e ele saiu. Então vejam o poder da intercessão de Maria quando estamos trancados, perseguidos, fechados. Era essa a mensagem que eu queria deixar nesse trechinho. Com isso se dá a entender misticamente que Cristo se nos aparece quando as portas, isto é, os sentidos exteriores estão fechados na oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora a teu Pai em segredo. Ora, precisamos deixar alguma porta aberta para que sejamos com Cristo? Ele não diz para fechar a porta? Que Ele vai estar lá, em segredo? Vendo a honestidade do teu coração? Você não vai estar aparecendo para ninguém quando está rezando no seu quarto às 4 horas da manhã com o Frei Gilson. Mas Deus vai estar ali com você, porque Ele entra quando as portas estão fechadas. Cristo nos aparece quando nossos sentidos exteriores estão fechados na oração. Acreditem nisso, meus irmãos, essa palavra aqui é de um santo, né? Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja, ele está nos ensinando. Também se descreve a disposição dos discípulos para que imitemos. Então aí, olha, vem a nossa reunião. Hoje foram 160 mil. Estavam reunidos, o que não é isento de mistério. Os apóstolos não se dispersaram, eles estavam reunidos. E Cristo veio aos que estavam reunidos. O Espírito Santo desce sobre os reunidos. Porque Cristo e o Espírito Santo não estão presentes senão naqueles que estão congregados com a caridade. Nessa frase, ele usou essa palavra de união 3 vezes. Precisamos prestar atenção se estamos unidos em Cristo, através do seu vigário, o Papa Francisco. Precisamos prestar atenção se não somos os contestadores da palavra de Deus, que era o demônio lá na árvore do paraíso, em que a árvore da vida ficou fechada para eles. Precisamos buscar união na oração, através dessas reuniões, sim, pela internet, pelo YouTube aqui, pelo Facebook dele, Instagram, ele está fazendo nas 3, né, a live dele. Porque Cristo e o Espírito não estão presentes, senão naqueles que estão congregados na caridade. A caridade é o vínculo da perfeição, nós nos unimos com perfeição na caridade. Nós precisamos aprender o sentido da palavra de Deus, meus irmãos, não vamos viver numa fé superficial e sem sentido. Porque onde se acham 2 ou mais congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Nunca você estará sozinho, tá? Deus sempre vai estar com você. 2 você pode contar, 2 aí vocês são os da guarda, já são 2. Para terminar essa reflexão, na reflexão de hoje, segunda-feira, depois do primeiro domingo da Páscoa, vai falar sobre a paz de Cristo, que é o que eu quero finalizar esse momento de reflexão, né? Que já vamos aí para 50 minutos. Mas como é importante nesse tempo a gente ter essas noções. Quando diz Santo Tomás, para a nossa reflexão de hoje, tá? Segunda-feira, dia 12 de abril. Quando nós temos a paz? Quando Cristo diz, não vou-la dou como a dá o mundo, distingue só a paz da paz do mundo. Em 3 coisas se distingue a paz dos santos da paz do mundo. A primeira, quanto à intenção. Porque a paz do mundo se ordena ao gozo tranquilo e pacífico das coisas temporais, pelo qual sucede às vezes quando coopera com os homens para pecar. Mas a paz dos santos se ordena aos bens eternos, ou seja, a paz do mundo nem sempre vai colaborar para a nossa paz. Podemos ordenar ao mundo da forma que ele funcione perfeitamente, mesmo se ele não nos trazer a paz. Mas a paz dos santos se ordena aos bens eternos. Essa é a paz duradoura, é a paz eterna. O sentido é, 2 pontos, não vou-la dou como a dá o mundo. Não busquemos a nossa paz, o nosso consolo nas coisas desse mundo. Frei Gilson falou isso na homilia dele ontem também. Isto é, não para o mesmo fim, pois o mundo a dá para possuir tranquilos bens exteriores. Os bens exteriores não são maus,
Mal é a gente se fixar neles para ter paz, entendem a diferença? É bom a gente entender essa diferença, senão a gente fica achando, né? Ah, então, né? Vou jogar tudo pronto, vou sair correndo nu pela, né? Não, São Francisco, aconteceu com São Francisco, né? Mas ele foi inspirado por Deus, né? A chamar a igreja para o novo nascimento. É diferente, né? O nosso nascimento aqui é no Espírito, né? O batismo. Então, porém, eu lhes dou para alcançar os bens eternos. Então, é uma contraposição à oferta de Deus e à oferta do mundo. Qual você escolhe? No segundo, vai dizer, né? A terceira distinção da paz dos santos. Quanto à dissimulação e à verdade. Porque a paz do mundo é simulada e só existe por fora. Aí ele vai citar uma passagem aqui do Salmo 28:3. Os quais falam de paz com o seu próximo, mas no seu coração tem a maldade. Conhece alguém assim? Fala de paz com você, mas o coração tá o quê? Tá em paz? Não, né? Porque no coração tem a maldade. Mas a paz de Cristo é verdadeira, porque é interior e exterior. Assim, pois, não vou lá dou como a dá o mundo. Significa não dou paz emulada, senão que a verdadeira paz. A verdadeira paz tem custo. Tem custo, tem sacrifício, tem renúncia, tem vigília, tem penitência. Mas olha, é uma paz que supera todo consolo mundano. Eu tenho certeza disso, meus irmãos. Eu consigo viver isso bastante, tá? Terceiro, quanto à perfeição, né? A distinção, né, da paz dos santos, da paz do mundo, é quanto à perfeição. Por quê? Pois a paz do mundo é imperfeita, já que unicamente o é quanto ao descanso exterior do homem, não do interior. Mas a paz de Cristo tranquiliza exteriormente. Gozam muita paz os que amam a tua lei. Salmo 117, 165. Finalizo esse vídeo dizendo para vocês que busquem as coisas do alto nesse momento. Se voltem para Deus com força. Tenham coragem, ânimo espiritual, independente do que estejam passando. Porque a fé não decepciona, nos lembra São Paulo. Fiquem com Deus, salve Maria Santíssima, que São José, protetor da Santa Igreja, nos ajude nessa vigília com o Frei Gilson, abençoe o Frei Gilson e não deixemos de rezar na nossa vigília, pelo menos, né, um trecho pelo Frei Gilson em agradecimento pelo que ele está fazendo pela Santa Igreja e por tantos outros que estão aí rezando com nós diariamente. Padre Paulo Ricardo às 6 horas também nas suas mídias. Professor Felipe Aquino às 3 horas com o texto da misericórdia. A igreja está em pleno combate, ativíssima. Fiquem com Deus e tenham a paz no coração. Salve Maria Santíssima.